A Odisseia é um dos maiores clássicos de todos os tempos, um poema épico escrito dentro do mundo grego pelo poeta Homero para contar as aventuras de Odisseu na viagem da Guerra de Troia para casa. Este acabaria se tornando um dos maiores heróis de todas as lendas gregas, tendo se destacado, além de suas muitas aventuras, pelo fato de este ser completamente humano, sem ancestrais divinos ou poderes adquiridos, conseguindo lutar contra suas muitas adversidades apenas com a sua coragem e sagacidade. Com isso, hoje dou forma a um vídeo para contar toda a história do herói Odisseu, até o fim de sua vida. Para os fãs de mitologia e de literatura, espero que gostem. Então, se gostam do assunto, se inscrevam no canal e deixem o seu joinha para me apoiar. Então é isso, eu sou seu fiel narrador Jonathan Rock e este é mais um vídeo do canal O Historiador. Odisseu, também conhecido pelo seu nome romano Ulisses, foi um dos maiores heróis da mitologia grega e romana, tendo ficado famoso pela sua participação na Grande Guerra de Troia e principalmente por suas muitas aventuras durante a viagem de volta. Porém, a sua história começa em Ítaca, a ilha que seu pai governava, e onde Odisseu se tornou o próximo rei com a abdicação do seu pai. Helena de Esparta acabaria sendo a mulher mais cobiçada de todo o mundo, com todos os reis querendo a possuir como esposa, incluindo Odisseu. Durante as discussões, Odisseu, sendo dos reis mais engenhosos, principalmente porque, assim como outros heróis com a mesma característica, tinha sido treinado pelo centauro Quiron, propôs um acordo onde todos os pretendentes teriam que jurar que apoiariam quem fosse escolhido como marido dela, evitando assim qualquer rivalidade ou vingança quando este fosse escolhido. O pai de Helena escolheu Menelau, o rei de Esparta, a maior potência grega da época. Enquanto os outros remoíam a amada que perderam, Odisseu acabou por encontrar outra esposa, se casando com Penélope. Aconteceu que Peleu, um dos heróis argonautas, e convidou para sua festa muitos deuses. Porém Eris, a deusa da discórdia, por não ter sido convidada, apareceu e jogou uma maçã de ouro entre Afrodite, a deusa do amor e da sexualidade, Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, e Hera, a rainha dos deuses e deusa do casamento. Estava escrito na maçã, para a mais bela. As três passaram a discutir sobre qual delas seria, quando resolveram que Paris, o príncipe de Troia, escolheria. Cada uma lhe oferecia uma coisa se a escolhesse. Atena ofereceu sabedoria, Hera ofereceu poder e Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bela dentre as mortais. Paris escolheu Afrodite, ganhando assim o amor de Helena. Ele e a rainha de Esparta, apaixonados, fugiram para Troia, ou ele teria a raptado de acordo com algumas versões. E com isso o marido dela, Menelau, declarou guerra contra Troia e todas as nações da Ásia Menor que ficassem ao seu lado, pois, como todos os governantes gregos tinham jurado apoiar o marido de Helena, estes acabariam por ficar ao lado de Menelau. Isso daria origem à Grande Guerra de Troia. Odisseu, percebendo o que estava acontecendo, para não ter que lutar em tal guerra, acabou se fingindo de louco e consequentemente impossibilitado. Porém, enquanto fazia uma de suas loucuras, usar o arado para encher de sal os seus campos de plantação, Palâmedes, um homem que queria provar o contrário, jogou o bebê de Odisseu na frente do arado, o que fez com que o rei parasse, e assim Palâmedes disse que isso não era a atitude de um homem louco. Desmascarado, Odisseu se viu obrigado a ajudar na guerra e partiu com os homens de seu reino para Troia, onde atualmente é a Turquia. Na guerra ele foi um dos principais comandantes, pois seria o melhor estrategista das batalhas, estando na sua façanha mais famosa, o cavalo de Troia, onde os gregos deixaram um cavalo de madeira na frente do portão de Troia e antes receberam o cavalo pensando ser um presente. Porém à noite, enquanto os troianos dormiam, soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo saíram e pilharam a cidade por dentro. As gigantes muralhas de Troia, porém, tinham sido construídas por Poseidon, o deus dos mares, e este, bravo por Odisseu ter as humilhado com tal estratégia, garantiu que ao fim da guerra atrapalharia ao máximo as viagens de volta de Odisseu para Ítaca, que aconteciam completamente em alto mar. O que deveria durar uma semana, durou muito mais tempo. Assim que a frota rumou ao mar, a sua primeira parada foi em Ismaro, a maior cidade dos Cícones. Lá os homens de Odisseu lutaram e pilharam a cidade, matando os homens e levando as mulheres e os tesouros da cidade.
O próprio Odisseu teria poupado o sacerdote do lugar, que como agradecimento teria lhe dado os melhores vinhos. Porém acabaram demorando demais depois para ir embora, bebendo vinho da cidade e sacrificando suas ovelhas. Nesse tempo, os outros Cíclones das regiões próximas, descobrindo sobre a destruição da cidade de Ismaro, foram direto para lá. Com isso, após lutarem com estes, Odisseu percebeu que seu exército já estava em baixas pela invasão, e com isso eles não conseguiram lutar com os outros Cíclones que chegaram, tendo assim que fugir, com a frota voltando para alto mar. Após tal fuga, tanto o mar quanto o céu estavam contra eles, dando forma a enormes tempestades, das quais a frota não conseguia fugir, por mais que quisessem voltar para Ítaca. Quando finalmente a tempestade diminuiu, após 9 dias, eles se viram muito longe dos reinos gregos do mar Egeu, em uma parte do norte da África, onde aportaram na região que Odisseu chamou de Lar dos Lotófagos, os comedores de lotos. Odisseu desceu do seu navio com alguns homens para ir buscar água potável, porém seus homens acabaram aceitando provar das lotos oferecidas pelos nativos, achando que aquelas flores pareciam ser muito saborosas. O problema ocorreu que todos eles, ao comerem, esqueceram completamente de todo o passado e perderam completamente a vontade de pensar no futuro, ficando apenas no nada, querendo comer mais lotos para manter aquele efeito. Odisseu, que não tinha provado as lotos, conseguiu levar os seus companheiros à força para o navio os amarrando, zarpando para nunca mais voltarem para o lugar tão tentador. Enquanto continuavam a navegar, acabaram chegando em uma ilha habitada por muitas cabras e ovelhas, o que os fez ficarem felizes enquanto matavam os animais e os comiam, festejando entre os prados com o vinho pilhado em Ismaro. Porém, buscando abrigo, eles adentraram em uma caverna que tinha instrumentos como se fosse habitada, se refugiando lá e preparando comida para levar em suas navegações. Não tinham medo dos donos, porque queriam ver quem eram as pessoas que viveriam lá, estando dispostos a enfrentá-las se fossem perigosas, o que era improvável por acharem que os moradores seguiriam a lei da hospitalidade, principal lei imposta por Zeus, onde se deve sempre tratar o melhor possível seus hóspedes. Porém logo voltou o morador da caverna, depois de ter levado seus rebanhos para pastar. O nome dele era Polifemo, o filho de Poseidon, e um dos muitos ciclopes que viviam naquela ilha a partir da criação de animais. Estes monstros eram humanoides, mas em grandes proporções e com um único olho no centro da cabeça. Sem perceber a presença de tais visitantes, o monstro colocou as ovelhas e cabras para dentro e fechou a entrada da caverna com uma rocha enorme, começando a ordenhar os animais. Quando o Ciclope percebeu seus visitantes, ele calmamente perguntou-lhes o que estavam fazendo, e Odisseu, tomando a frente de seus companheiros por ser o capitão, contou-lhe que estavam voltando da guerra de Troia e que estavam vagando perdidamente pelo mar, pedindo então a hospitalidade de Polifemo pelo respeito às leis de Zeus. Polifemo contou-lhe que não tinha o mínimo respeito pelas leis dos deuses e por eles mesmos, nem ele nem nenhum Ciclope, logo tentando forçar Odisseu a contar-lhe o que acontecera com seus navios. Odisseu, percebendo que o Ciclope iria os roubar e destruir, contou que tinham sido destruídos e por isso estavam buscando refúgio na ilha. Ao achar que os homens não tinham como fugir, Polifemo, sem demonstrar nenhuma reação, segurou 2 dos companheiros de Odisseu, os esmagou no chão e os cortou em pedaços, preparando o próprio jantar. Os homens ficaram horrorizados, gritaram, rogaram aos deuses e tentaram fugir, mas nenhum conseguia mover a pedra, então tiveram que aguentar ver o monstro comer os 2 companheiros sem deixar sobrar nada, nem órgãos e nem ossos, enquanto bebia o leite ordenhado. O Ciclope, satisfeito, se deitou e começou a dormir. Ninguém teve coragem de atacar o monstro, tendo eles que passarem a noite no desespero de acharem que aconteceria a mesma coisa com todos, e na manhã seguinte o Ciclope jejuou da mesma forma que foi sua janta, matando e se alimentando de 2 companheiros de Odisseu, e depois indo levar os rebanhos para pastar, fechando a entrada com a pedra para que os navegadores não conseguissem sair da caverna. Durante o tempo que estiveram lá, eles bolaram um plano, no qual pegaram um pedaço de pau que Polifemo havia deixado secar para ser seu bastão e começaram a cortá-lo até tomar a forma de uma grande ponta, que foi endurecida com fogo. Logo esconderam a enorme estaca em um acumulado de esterco.
Quando o Ciclope voltou, ele mais uma vez pegou 2 companheiros de Odisseu e os devorou até não sobrar nada. Mas antes de ir beber o seu leite, Odisseu lhe ofereceu um vaso cheio de vinho, o que fez o Ciclope ficar muito feliz, enquanto sentia o sabor doce e o álcool. Enquanto pedia mais, perguntou a Odisseu qual era o nome do homem que lhe causava tanta felicidade, e ele então respondeu que seu nome era Ninguém. O Ciclope, como agradecimento pela bebida, garantiu que ele seria o último a ser comido. O Ciclope foi dormir com um sono mais pesado que antes, por causa da bebida, o que deu aos companheiros a oportunidade de queimarem a ponta da estaca até estar em brasas, e junto com vários homens que ajudaram Odisseu a levantar a estaca, o nosso herói enfiou com todas as forças a lança no olho do monstro que dormia. Foi possível imaginar a dor do Ciclope quando ele acordara, gritando e se debatendo de um lado para o outro, fazendo a caverna tremer. Polifemo abriu a porta e correu gritando de forma a atrair outros ciclopes de outras cavernas. Mas no momento de dizer o que aconteceu, este gritou: "Ninguém me cegou! Ninguém me cegou!" Com tal afirmação, os outros ciclopes acharam que ele estava doente e louco, e portanto não havia nada a ser feito, indo embora e o deixando pestanejar. Desesperado, o Ciclope tateou a entrada da caverna para ter certeza de que nenhuma pessoa sairia, sentindo apenas a pelagem macia das ovelhas. Porém, mal percebeu que haviam saído da caverna, se segurando embaixo das ovelhas, e com isso ficaram livres para voltar correndo para o que restara de sua frota aportada na costa, indo embarcando nos navios as ovelhas roubadas. O gigante, porém, percebeu o que acontecia. Enquanto os navios se distanciavam, lançou muitas pedras aleatórias para o mar, tão grandes que fizeram as águas se agitarem, dificultando a navegação. E quando finalmente os navios estavam longe o suficiente, Polifemo levantou os braços e rogou ao seu pai, Poseidon, o deus dos mares, a amaldiçoar a viagem daqueles que o cegaram. Assim, os navegadores sacrificaram alguns dos animais em honra dos deuses e aos falecidos, tristes por terem tido perdas, porém festejando por terem escapado da morte. Após dias de viagem em alto mar, a tropa aportou na ilha flutuante de Eólia, habitada por Éolo e sua grande família, onde estes banqueteavam todas as noites, em seu palácio sustentado pela cidade que governavam. Lá, a tropa se hospedou, sendo muito bem tratada, como a lei da hospitalidade exige, comendo e bebendo por um mês, em que a única exigência de Éolo era que Odisseu lhe contasse todas as suas aventuras. Quando finalmente Odisseu disse que ele e seus homens deveriam partir, Éolo os guiou para qual caminho deveriam tomar no mar, porém dando de presente ao herói um saco feito de couro, de um boi e fio de prata, onde tinha prendido fortes ventos turbulentos, pois este governador tinha sido escolhido pelos deuses como guardião dos ventos, podendo manipulá-los da forma que lhe convier. Dessa forma, enquanto carregassem o saco, os ventos os levariam para a direção certa. Zarparam com os ventos os levando diretamente para Ítaca, sua casa, e após alguns dias de viagem, finalmente puderam ver a ilha se estendendo ao horizonte, vendo as casas, as pessoas e as fogueiras. Com isso, os homens dos navios, incluindo Odisseu, festejaram de alegria por finalmente estarem terminando sua exaustiva navegação. Porém, alguns dos homens não tinham sido informados sobre o que havia dentro daquele saco, pensando ser ouro, prata e pedras preciosas dadas diretamente de Éolo para Odisseu, o que os deixou bravos pelo fato de que naquela expedição os tesouros deveriam ser divididos. Com isso, eles afrouxaram o fio de prata e abriram o saco, libertando todos os ventos mais turbulentos do mar Mediterrâneo, que transformaram todo o mar em caos, enquanto levavam os barcos a toda força para longe de casa, transformando as felicitações em choro. Durante os dias sendo levados por essa tempestade, em plena turbulência para ter certeza de que o navio não viraria, Odisseu se perguntou se deveria se jogar ao mar para acabar com seu sofrimento, pois sabia muito bem que a única coisa que esperava a ele e a seus homens seria mais aventuras que só causariam sofrimento enquanto não estivesse em casa. Foi então que os ventos pararam e Odisseu se viu de volta na ilha de Éolo. Chegando lá, mais uma vez eles buscaram água para seus navios, e Odisseu e seus homens foram pedir abrigo ao governante. Porém este,
Percebendo que o único motivo de tais coisas ruins estariam os impedindo de chegarem à sua casa seria a má vontade dos deuses, acabou por expulsá-los, pois não estava disposto a ajudar aqueles odiados pelos deuses que tanto amava. Com isso, a tropa mais uma vez voltou para alto mar. Odisseu e seus homens navegaram por alguns dias sem nenhum vento para os guiar, chegando então na ilha dos Lestrigões. Naquela ilha, os homens estavam sempre a trabalhar, não importando se fosse de dia ou de noite, pois não havia plantações, com seu sustento se mantendo completamente dos muitos animais que levavam para pastar. Ao aportarem, os muitos navios chegaram muito perto da costa, o que Odisseu pensou ser perigoso, mantendo seu navio mais longe, amarrado por uma corda a uma rocha que se estendia para cima da água. Então ele mandou 3 de seus homens para adentrarem a ilha e conhecerem aquele povo. Os 3 o fizeram, subindo as encostas e encontrando uma garota corpulenta de aspecto estranho que tinha ido buscar água. Eles a perguntaram quem reinava naquela ilha e ela os guiou para o palácio de seu pai. Ao entrarem no palácio, acabaram por perceber que os pais da garota eram ainda maiores e mais feios que ela, com suas vestes e pinturas corporais completamente de tribos bárbaras e incivilizadas. Porém o terror se tornou ainda maior quando o rei daquele povo segurou um dos 3 e na frente de todos começou a o devorar. Os outros 2 conseguiram fugir da mulher e, correndo para fora do palácio, gritando, logo milhares de outros lestrigões saíam de suas casas armados para caçar suas presas. Os 2 homens conseguiram correr o suficiente para voltar para os navios, mas naquele momento, os lestrigões começaram a colher pedras e jogá-las nas embarcações, tentando as fazer afundar. Odisseu conseguiu cortar a corda que prendia seu barco à terra e mandar que seus homens remassem com todas as suas forças a tempo dos lestrigões não os alcançarem, e seu barco se distanciou nas águas enquanto os outros afundavam pelas enormes pedras lançadas, de tal forma que de longe era possível para eles ver os gigantes levando os homens derrotados das embarcações destruídas e os devorando ainda na costa. Assim mais uma vez sobreviveram, porém com menos homens do que jamais estiveram. Mais uma vez eles aportaram em uma ilha, onde descansaram, comeram e beberam enquanto tentavam superar as suas perdas. Após isso, como sempre à procura de abrigo, Odisseu subiu em uma rocha para assim conseguir ver aquela região, reconhecendo fumaça ao longe, vindo do meio das árvores. Pensando em depois mandar os seus homens para lá, Odisseu voltou para o acampamento na costa, onde no caminho mataram um veado. E com isso ele e seus homens festejaram por estarem vivos, com carne e vinho abundantes, pois na manhã seguinte não sabiam que perigos os esperariam enquanto seguissem naquela ilha. No dia seguinte se separaram em 2 grupos, e o que não era liderado por Odisseu adentrou no bosque, com muitos deles temendo completamente o que pudessem encontrar, ao recordarem dos terrores que passaram com os Lestrigões e o Ciclope. Esse grupo era liderado por Euriloco, e acabou por encontrar um grande palácio entre as árvores. De início pensaram que teriam que lutar, quando as muitas feras que dormiam na entrada, desde lobos, ursos e até leões, acordaram, porém estes apenas abanavam seus rabos e pareciam querer brincar, como se esperassem uma guloseima, enquanto pareciam pedir para que os homens entrassem no palácio. Ao fazerem isso, eles encontraram cantando em meio a seu trabalho de tecelagem Circe, a deusa das belas tranças, filha de Hélio, o sol, e Hécate, a bruxaria. Encantados com aquela mulher, os homens aceitaram seu convite para entrar no palácio, menos Euriloco, que ficou esperando do lado de fora, enquanto os homens banqueteavam os alimentos e vinho que a deusa servia para eles, sem saberem que na comida estavam misturadas drogas que os fariam esquecer completamente de tudo, pois ela era versada em poções e todos os tipos de feitiçarias. Após estes estarem atordoados, Circe pegou a sua varinha e tocou em cada um deles, os transformando em porcos e logo jogando os restos de comida que normalmente daria para estes animais para eles, que mesmo em tal estado ainda mantinham a mente humana. Euriloco, percebendo que algo acontecera por não ouvir mais seus companheiros e nem vê-los, correu pela floresta voltando para a costa, onde estava o acampamento do grupo de Odisseu, dizendo a eles o que tinha acontecido. Alguns homens disseram para irem embora para garantirem que não tivessem o mesmo destino dos desaparecidos. Porém Odisseu, sentindo-se comprometido a resgatar os outros, pediu para que lhe indicasse o caminho para o palácio e foi sozinho.
Em suas andanças pela mata, acabou por se encontrar com Hermes, o deus dos mensageiros, na forma de um garoto. Este explicou que a deusa havia transformado seus companheiros em porcos e que faria o mesmo com Odisseu, porém Hermes, apiedado, chegara lá para ajudá-lo. Ele deu a Odisseu uma erva com raiz negra e flor branca que só os deuses podem colher e que iria inibir o efeito das drogas usadas por Circe, fazendo-o vencer a batalha. Com isso, Deus subiu aos céus direto para o Olimpo, enquanto o herói se alimentava do presente. Odisseu encontrou o palácio, passou pelos animais e, ao chegar na porta, foi convidado a entrar pela deusa, que lhe ofereceu um trono de prata e vinho com suas drogas para ele. Porém, quando o herói bebeu, nada sentiu, e com isso, quando Circe tocou-lhe com a varinha, de súbito surgiu nela um olhar de terror, ao perceber que nada havia acontecido. E nesse momento Odisseu sacou a sua espada e ameaçou matá-la, fazendo-a se atirar a seus pés, pedindo por piedade. Percebendo que ele era Odisseu, o grande herói, e que por isso era imune às suas drogas, ela lhe ofereceu para levá-lo para sua cama, e ele, tendo sido avisado por Hermes que essa seria a única forma de salvar seus companheiros, aceitou de bom grado, contanto que ela jurasse que nunca mais o faria mal. Durante a estadia de Odisseu no palácio de Circe, as servas dela ofereceram tudo de melhor para ele, desde banhos essenciais, joias e comida, porém ele se recusou a beber e comer até que seus amigos fossem trazidos de volta à forma humana. Circe, preocupada com a saúde dele, fez o que foi pedido, buscando seus companheiros do chiqueiro e usando outra droga para fazer com que os porcos voltassem à forma humana, ainda mais jovem do que eram quando foram transformados. Estes, mesmo com repulsa pela deusa, agradeceram das melhores formas que conseguiram ao seu rei salvador. Com isso, a deusa também pediu a Odisseu que fosse até a costa buscar seus companheiros que deixara lá, e este o fez, os encontrando aos prantos de felicidade ao vê-lo vivo, e os garantiu que teriam comida e bebida em abundância e segurança se voltassem para o palácio de Circe. Eles arrumaram o barco em uma gruta e partiram. Mesmo hesitando no começo, pelo medo de estarem indo para a morte, Euriloco acabou preferindo arriscar a ficar sozinho na praia. No palácio, os homens passaram o ano inteiro se fartando de vinho e as melhores comidas, até que seus homens lembraram a Odisseu sobre Ítaca, o lar de onde todos eles vieram, e com isso, enquanto estavam na cama, Odisseu contou a Circe que teriam que ir embora, voltar para casa, e quando esta parou de lamentar a falta que sentiria deles, ela contou a Odisseu que a única forma de voltarem para casa seria se eles fossem até o submundo perguntar o caminho para o fantasma do vidente Tiresias, e com isso o herói teve que dizer a seus homens que o próximo destino seria o lugar mais sombrio e terrível existente, o mundo dos mortos, governado pelo tirano Hades. Cabisbaixos por deixarem aquele paraíso para irem para o inferno, os homens de Odisseu seguiram para a costa onde haviam deixado seu barco, preparando tudo o que seria preciso para a viagem, e então se colocando em alto mar. Rumando ao norte, eles então chegaram na cidade de Cimérios, estendida sobre tal área, onde o nevoeiro e as nuvens fazem com que nunca haja dia, vivendo seus habitantes em uma escuridão perpétua. Chegando ao local indicado por Circe, os homens prepararam o ritual que os ligaria com o mundo dos mortos, que funcionava a partir do sacrifício de 2 ovelhas, após ser cavada uma vala banhada com leite e mel, depois vinho, depois água e depois cevada. Com isso, não tardou para que os homens acabassem por ver almas vindas do mundo todo para aquela direção, de pessoas mortas de todas as maneiras possíveis, numa visão aterradora. Dentre estes apareceu Elpenor, um companheiro que participara das aventuras do grupo, porém acabara por morrer em um acidente onde caíra do telhado do palácio de Circe e quebrara o pescoço contra o chão. O fantasma pediu a Odisseu que lhe prometesse que no caminho de volta, eles aportariam de volta em Eia, a ilha de Circe, e fariam um funeral decente para ele, pedindo assim a ira dos deuses. Isso foi prometido, e o morto foi embora. Após o encontro triste com o fantasma de sua mãe, onde Odisseu chorara como nunca por saber que ela morrera enquanto ele estava fora, finalmente apareceu o vidente Tiresias, que lhe contou o que acontecia com eles no mar, de que não chegariam a lugar nenhum enquanto tivesse a ira de Poseidon, o deus aquático, por terem cegado o olho do filho dele, o ciclope Polifemo.
Com isso, a única forma deles conseguirem voltar para Ítaca seria se aportasse na ilha de Trinácia, onde estariam os bois e as ovelhas pertencentes ao Sol, e passassem por lá sem fazerem nenhum mal a estes animais. Porém, se fizessem, só restaria desgraça. Ainda, quando chegasse em casa, Odisseu encontraria os muitos homens que tentavam forçar Penélope, a sua esposa, a casar com eles. E quando Odisseu tivesse matado todos eles, ele teria que ir até a terra daqueles que o mar não conhecem, homens que na comida não misturam sal, nem conhecem os barcos de bordas vermelhas e nem os remos. Lá ele receberia um sinal do vidente Tiresias, e após isso oferecer seus sacrifícios a Poseidon, só assim conseguindo o perdão do deus. Com isso, Tiresias foi embora, deixando Odisseu com sua mãe, com quem conversou querendo saber como estavam as coisas em Ítaca quando ela morreu de velhice. Sabendo então de como havia muitos pretendentes para sua mulher, mas ela recusava a todos, que o seu filho estava crescendo e que seu pai vivia na pobreza que queria após abdicar o trono para Odisseu. Lá também encontrou um número muito grande de belas mulheres, já mortas, que contaram uma a uma quem eram para Odisseu, que as reconhecia como pessoas importantes da Grécia, esposas, mães ou filhas de grandes heróis ou deuses, que muitas vezes teriam sido motivo de grande discórdia entre os homens. Logo após estas terem sido dispersadas por Perséfone, a rainha do submundo, Odisseu encontrou com Agamenon, grande herói que lutara ao lado dele na guerra de Troia, e que lhe contou que morrera pela artimanha de um de seus inimigos enquanto voltava para casa. Este queria saber se Odisseu, estando vivo, tinha alguma notícia sobre se o filho dele estava vivo ou morto, mas este não tinha nenhuma. Aquiles, grande herói da guerra de Troia, também queria saber o que acontecera com seu filho, com Odisseu contando-lhe sobre todas as façanhas do jovem durante a guerra depois da morte de Aquiles. Mas como Odisseu não o via desde que saíram de Troia, mais uma vez ele não tinha uma resposta para se o rapaz vivia ou não. Então Odisseu começou a ver os mortos de grande fama naquele mundo, onde Minos, o rei de Creta e juiz do inferno, julgava os mortos. Órion, gigante eternizado nas estrelas, caçava nos campos de Asfódelos, o gigante que fora destinado a passar a eternidade preso no chão, enquanto abutres devoravam seu fígado. Tântalo, condenado a passar a eternidade em um lago, onde acima havia uma árvore com todas as frutas do mundo, porém quando tentava saciar a sede a água se distanciava de si, e quando tentava saciar a fome as frutas se distanciavam de suas mãos. Sísifo, condenado a rolar uma grande rocha até o topo de um monte, só para ao chegar esta rolar de volta, e ele ter que repetir o processo infinitamente. E por fim viu Hércules, o grande herói filho de Zeus, porém só a parte humana que morrera, pois a parte divina estava entre os deuses do Olimpo. Odisseu estava encantado em ver mais homens gloriosos entre os mortos, porém acabara não conseguindo pela enorme quantidade de fantasmas aparecendo, tantos que o atordoavam, e com isso fugiu até o seu navio, onde mandou que seus homens remassem o máximo que pudessem, para que fossem o mais longe possível do submundo. Após muito navegarem com o objetivo de irem para longe daquele submundo, que tanto trouxe terror para Odisseu, o grupo de homens acabou por chegar de novo em Ea, o lar de Circe, e após aportarem na costa, os homens de Odisseu foram ao palácio e trouxeram de lá o cadáver de Elpênor. Eles prepararam a pira funerária e queimaram o morto com suas armas, sendo que após terminarem, prepararam uma lápide, onde deixaram o remo que o morto usava para remar o barco. Após se despedirem do amigo, eles receberam Circe com suas servas, que traziam muitos alimentos e vinho para apaziguar a necessidade que passavam em alto mar, criando assim um banquete para os marinheiros. Após todos se alimentarem, os homens preferiram dormir ao relento, perto de seu navio. Mas enquanto os outros dormiam, Odisseu foi acordado por Circe, que o levou para longe, em um rochedo, onde quis saber em particular tudo o que havia acontecido nessa aventura. Após contado tudo, Circe disse a Odisseu os obstáculos que teria que passar se continuasse indo para leste no mar Mediterrâneo. Ele teria que passar pelas sereias, pássaros com cabeças de mulheres que viviam em rochedos acima do mar e encantavam homens com suas canções para os devorar, sendo que qualquer pessoa que ouvisse tal música e escapasse se tornaria muito mais sábia do que era antes. Mas como isso nunca tinha acontecido, a tripulação teria que usar cera em seus ouvidos. Após o que Odisseu teria que escolher o seu próprio caminho,
Após muitos rochedos, teria que se decidir entre duas terríveis criaturas, Scylla e Caríbides. Após saber dos perigos à sua frente, Odisseu viu a aurora chegar e não tinha mais o que fazer além de abandonar Circe, e assim se pôs de volta com seus homens em alto mar, indo para leste. Já na água, ele contou a eles tudo o que Circe tinha contado, porém deu uma instrução a mais. Disse que quando todos eles colocassem cera nos ouvidos para não ouvir o canto das sereias, ele não colocaria, pois gostaria de ouvir. Porém, para isso teriam que o amarrar no mastro, e não poderiam soltá-lo, não importasse o quanto ele gritasse ou pedisse para os libertar. Isso só podendo acontecer uma vez que estivessem longe das sereias, e ele já calmo. A proximidade do rochedo das sereias foi percebida porque já não havia mais ventos ou movimentos na água, uma calmaria que aumentava cada vez que se aproximavam daquela direção. Então, seguindo as instruções, os homens colocaram a cera amolecida pelo sol nos ouvidos e se mantiveram remando, enquanto Odisseu se segurou firme amarrado no mastro. Era possível reconhecer aquelas criaturas, duas aves com cabeça de lindas mulheres sob incontáveis ossadas de pessoas nas rochas, que logo quando os viram, começaram a cantar, com uma voz doce e melodiosa, chamando Odisseu pelo nome e clamando toda a sabedoria que ele ganharia se fosse com elas, o que ele quis a todo custo, gritando para que seus homens o soltassem para que nadasse até as mulheres. Porém, nenhum deles o fez, mesmo o vendo se debater, pois o máximo que fizeram foi colocar mais cordas para garantir que ele não conseguisse fugir. Quando estavam longe o suficiente, os homens tiraram a cera de seus ouvidos, percebendo que não havia mais nenhuma música. Arrumaram as velas e libertaram Odisseu, que agradeceu a fidelidade deles. Então o navio continuou até se aproximar do Estreito de Messina, onde Circe tinha lhe contado que de um lado vivia Scylla, um terrível monstro com a forma de uma donzela, que fica parada fora da água, atraindo os homens, porém que depois revela que a parte de baixo do seu corpo, submersa, tem 12 braços e 6 cabeças de cão, com 3 fileiras de dentes cada, prontas para devorar os navegadores que se aproximem, e do outro lado, Caríbides, uma boca colossal coberta de dentes, de dentro da água, que suga as águas do mar com tudo o que há dentro, de tal forma que expõe as rochas em volta, e 3 vezes por dia vomita o caldo em perfeito fervor. Como tinha pensado com Circe, Odisseu resolveu não passar por Caríbides, pois todos morreriam, indo direto para o rochedo onde Scylla habitava em sua caverna, na maior velocidade possível. No caminho se armaram ao máximo, mesmo que Circe tivesse insistido para não o fazer, já que Scylla era um monstro poderoso demais para se enfrentar, sendo que esse monstro tinha sido criado diretamente por Circe muito tempo antes, quando esta estava enciumada, porque o homem que amava estava apaixonado por uma ninfa que o recusava, chamada Scylla, e com isso a deusa a transformou naquele terrível monstro, sem saber que este a ultrapassaria em poder. Enquanto o barco navegou na escuridão, Odisseu se manteve firme na fronte, com sua armadura e 2 lanças, quando pôde ouvir os gritos de homens e 6 cabeças de cães terríveis abocanhando os 6 dos navegantes, que em meio a gritos e sangue manchando o navio, não conseguiram se soltar, pois outros não podiam ajudar, enquanto o único foco era remar para sair o mais rápido daquela área, pois se demorassem, daria mais tempo para o monstro pegar mais 6, o que não era o desejo de nenhum. Dessa forma os navegadores passaram direto, enquanto ouviam e viam na neblina as cabeças de cães se alimentando de seus amigos em meio às rochas, conseguindo aliviados sair daquela área sinistra a tempo e voltando para o mar calmo e sem perigos. Então chegaram à ilha de Hiperion, o Sol, de onde tanto Tiresias quanto Circe haviam avisado que não deveriam fazer o mínimo mal aos animais daquele lugar. Lá havia 7 manadas de bois e 7 rebanhos, cada um com 50 ovelhas. Estes animais não reproduziriam de forma alguma, mas seriam imortais, e seriam pastoreados pelas próprias 2 filhas de Hiperion, Faetusa e Lampécia. Com medo da tentação daquele lugar, Odisseu mandou com que seus homens continuassem remando passando direto pela ilha. Porém os homens insistiram que prefeririam descer do barco na ilha, acampar e só de manhã voltarem a remar, pois não tinham medo do perigo daquela terra, mas sim daqueles dos mares. Com isso Odisseu concordou, contanto que eles jurassem que nenhum deles faria o mínimo mal a qualquer animal, se alimentando apenas dos estoques fornecidos por Circe.
porém os ventos estavam apontando para a direção oposta, o que fez com que não pudessem pôr o barco a navegar, tendo que ficar na ilha, onde em um mês haviam acabado todas suas provisões, e os homens caçavam qualquer coisa comestível que não fosse aquelas vacas e ovelhas. Odisseu subiu à ilha para rezar aos deuses para encontrar uma saída daquela fome, e acabou dormindo por lá, sendo que nesse meio tempo, os seus homens não aguentaram a tentação de matar das vacas sagradas, achando que seriam perdoados se sacrificassem as melhores partes ao deus Sol e aos outros deuses, e garantindo que ao voltarem para Ítaca, construiriam um templo para este deus, por ele os perdoar. O deus, no entanto, não tinha a mínima intenção disso. Avisado pela sua filha, uma das pastoras, ele se dirigiu até Zeus, o deus dos deuses, e exigiu vingança pela morte de seus animais, ameaçando que se Zeus não fizesse justiça, ele pararia de brilhar para os mortais e imortais, e iria brilhar para os mortos no submundo. Zeus lhe prometeu que lhe faria justiça. Com isso, quando Odisseu voltou para os seus homens e viu o pecado cometido, não pôde fazer nada. Mas 6 dias depois, no qual se fartaram de carne, eles saíram em direção ao mar por acharem que o vento já estava bom. Zeus, no entanto, mandou para eles a maior tempestade pela qual já tinham passado, com ventos e rochedos, sempre prestes a destruir o barco, até que um relâmpago fez, criando um caos de madeira e homens se remexendo pela água, até perceberem que estavam sendo levados diretamente para Caríbides, a boca gigante que devorava tudo no mar. Odisseu, no meio da tempestade, conseguiu se segurar em uma árvore que crescia na beirada do monstro, enquanto todos os destroços e o que restava dos homens foi engolido pelo redemoinho sem fim. Ficou lá até Caríbides expelir tudo, e saltou em um dos pedaços de madeira que boiavam, remando com as mãos pelo oceano sem rumo. Durante 9 dias, Odisseu esteve à deriva no mar, sem rumo, até que no 10º chegou na ilha de Ogígia, onde foi resgatado por Calipso, ninfa de belas tranças, que Odisseu, tempos depois, sempre chamaria de terrível. Lá ela cuidou das feridas e enfermidades dele e o alimentou, se apaixonando por ele com o tempo. Os dias se passaram, os anos, onde Odisseu não tinha como sair daquela ilha onde a ninfa, terrivelmente apaixonada por ele, lhe dava tudo o que ele queria e lhe oferecia a imortalidade se este ficasse ao seu lado, fazendo companhia naquele lugar pelo resto da eternidade. Após 7 anos, nos quais Odisseu a rejeitara pelo fato de nunca ter esquecido do seu objetivo de voltar para casa, objetivo este pelo qual todos seus companheiros morreram, ele passava horas inteiras sentado na praia, olhando para o mar, imaginando a sua casa. Algumas fontes indicam que, mesmo nunca amando, Odisseu ainda teria tido com ela 2 filhos gêmeos, Nausitu e Naucinu. Com isso, no 8º ano, Calipso não aguentou mais a melancolia dele e a rejeição e preparou uma jangada com todas as provisões, pois sabia que tudo aquilo só iria acabar quando ele fosse embora. Enquanto em alto mar, mais uma vez Poseidon o viu e tentou destruí-lo, destruindo a sua balsa. Quando Odisseu acordou na costa de uma ilha, vendo que não estava em casa, adormeceu na mesma melancolia de que nunca chegaria ao seu destino dos últimos anos, querendo apenas dormir e talvez morrer ali mesmo. Ele então foi encontrado por Nausicaa, princesa daquele reino, que o levou até os seus pais, que cuidaram de Odisseu e deram todos os presentes que podiam, enquanto Odisseu contava a eles todas as suas aventuras, sendo o diálogo deles a maior parte do poema épico A Odisseia. O rei Alcinu, tendo condições para isso, conseguiu encaixar Odisseu em um navio direto para Ítaca, onde o herói estava mais próximo do que nunca de sua casa. A noite chegou e Odisseu dormiu no sono mais tranquilo que já tivera nesses anos, pela primeira vez tendo a paz de que chegaria ao seu objetivo, de tal forma que nenhum dos homens queria o acordar. Poseidon, mais uma vez, achando que Odisseu estava no navio, o despedaçou transformando em pedra junto aos seus tripulantes. O que ele não sabia era que o navio tinha acabado de deixar o herói dormindo em Ítaca, e assim, quando finalmente Odisseu abriu os olhos, viu que estava em casa. O tempo que Odisseu ficou na guerra e em suas viagens atormentadas pelos mares soma 20 anos, 2 décadas, nas quais Penélope, sua esposa, teve que reinar sozinha sobre Ítaca e criar o seu filho sem um pai. Durante todo esse tempo, ela permaneceu fiel a seu marido, com a esperança de que este voltasse.
Porém toda a corte botava pressão nela para encontrar um novo marido, já que todos menos ela já concordavam que Odisseu estava morto, e muitos pretendentes a cortejavam. Ela negou isso durante muito tempo, porém em um certo ponto ela estaria indo contra o bem de seu povo, continuando solteira. Então começou a tentar procurar formas de atrasar a escolha de qualquer noivo o máximo para que desse tempo de Odisseu voltar. Uma dessas formas era alegar que estava muito empenhada em tecer uma tela, e por causa disso só escolheria um dos pretendentes quando ela estivesse pronta. Porém, enquanto ela tecia durante o dia, ela desfazia os fios durante a noite, conseguindo ganhar o máximo de tempo. Com essa estratégia, ela acabaria por ganhar apenas 3 anos até ser descoberta, o que só aumentaria ainda mais os assédios dos pretendentes. Odisseu, estando de volta em sua terra natal e descobrindo que Penélope foi fiel a ele por todos esses anos, resolveu reconquistá-la. Ele se disfarçou de mendigo e vagou pela cidade à procura de notícias sobre o lugar, não sendo reconhecido por ninguém além do fiel porqueiro da cidade, que levou Odisseu para sua cabana. Lá eles esperaram, pois o filho de Odisseu, Telêmaco, tinha viajado até Esparta para perguntar ao rei Menelau, que liderara o lado dos gregos na guerra de Troia, se este tinha alguma notícia de Odisseu, conseguindo assim nenhuma informação relevante. Vale ressaltar que os pretendentes de Penélope, que agora vagabundeavam no palácio para tentarem mostrar que mandavam no lugar, planejavam matar Telêmaco assim que um deles se casasse com Penélope, para que este se transformasse no novo rei sem concorrência. O porqueiro, no entanto, guiou o rapaz até sua cabana e lá lhe mostrou o pai que esteve fora havia tanto tempo. Após o choro de ambos, com um encontro tão emocionante, eles pensaram em como Odisseu ganharia de volta o seu posto de rei e decidiram que, por enquanto, ele deveria continuar disfarçado de mendigo. Odisseu, assim vestido, foi até o salão de banquetes do palácio e lá mendigou a todos os pretendentes de Penélope, que o trataram mal e até jogaram coisas nele, lhe negando comida. Penélope, sabendo dos maus tratos, chamou o mendigo para se encontrar com ela e ele inventou uma história de que tinha encontrado com Odisseu e este estaria em casa logo. Penélope, no último esforço para adiar a escolha do pretendente, acabou por anunciar que se casaria com aquele que acertasse uma flecha em 12 anéis de machado dispostos em linha reta a uma grande distância. E ainda, estes teriam que fazer isso com o melhor arco de Odisseu, feito diretamente por Apolo, o deus que era o melhor arqueiro. Após muitas tentativas, todos se surpreenderam quando o mendigo recém-chegado completara o desafio, logo então este se revelando ser Odisseu, o verdadeiro rei daquele reino. Todos os pretendentes, furiosos, tentaram pegar suas armas, mas só então perceberam que Telêmaco havia as retirado do salão. Se pondo na entrada do lugar, Odisseu matou grande número de pretendentes com seu arco, ao mesmo tempo que seu filho trazia armas para ele e seus servos que ficaram dispostos a defender o seu rei que acabara de voltar. Com isso, em não muito tempo, haviam matado todos os pretendentes de Penélope, e Odisseu ainda mandou enforcar todas as criadas que tinham sido infiéis com seus maridos ao se envolverem sexualmente com estes pretendentes. Após tal barbaridade, Odisseu foi condenado pela justiça a passar 10 anos fora, o que o fez, indo primeiramente fazer os sacrifícios descritos por Tiresias, para aplacar a ira de Poseidon, conseguindo assim o perdão do deus. Quando voltou para Ítaca, Penélope reinava, pois o oráculo havia profetizado que o próprio filho de Odisseu mataria, o que fez expulsarem Telêmaco por patricídio, e este se dirigiu até a ilha de Circe, onde se casou com a deusa. Por algum tempo depois, Telégono, filho que sem saber Odisseu tivera com Circe, viajava à procura de conhecer o próprio pai, quando aportou em Ítaca, e na costa mesmo acabou por matar o homem que ali estava, e que achou ser perigoso, trazendo assim o fim da vida de Odisseu, e fazendo a profecia se cumprir. Tendo terminado a vida de Odisseu, termino também o vídeo. E se vocês gostam de conhecer as histórias da mitologia grega, vou deixar recomendado para vocês um box de 2 livros com todas as lendas gregas. Porém, para aqueles que preferem consumir o material original, escrito por Homero, a Odisseia e a Ilíada, para conhecer as versões originais que dão forma para a história de Odisseu, além da de outros grandes nomes como Aquiles, vou deixar também para compra. Espero que tenham gostado, estarei sempre aqui para continuar a contar a vocês sobre as melhores histórias do imaginário humano. E com isso, espero ver vocês de novo aqui no canal O Historiador.